Olá meus queridos, como vocês estão? Tudo bem? Bom, estou aqui mais uma vez no nosso canal Prega Fé. Desde já eu peço que você se inscreva nesse canal, dê o seu like, dê o seu joinha e me ajude a divulgar esse canal, ok? Para quem não me conhece, quem está assistindo esse canal pela primeira vez, meu nome é Aaron Santos, sou professor de História, Filosofia, Sociologia, enfim. No vídeo de hoje, ele tem muito a ver com as aulas que eu dei essa semana. O vídeo vai ser um pouquinho mais longo, né? Um pouquinho mais longo do que os habituais, porque eu acho esse tema muito pertinente, relevante e bem atual. Eu queria falar sobre indústria cultural e o evangelho. Na verdade, o que a gente percebe hoje, e aí eu vou dar primeiro um panorama da indústria cultural de uma maneira geral, né, para depois entrar no aspecto cristão, evangélico dos nossos dias, certo? Então, a gente percebe que nos últimos anos, né, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, a gente viu uma transformação, né? Nós vimos uma transformação da maneira como você enxerga a arte ou a produção artística de uma maneira geral. Você tem surgindo o cinema, você tem surgindo ainda no começo do século XX o cinema, você tem a rádio, você tem uma expansão dos estilos musicais, surgimento do rock, por exemplo. Também na década de 50 você tem o surgimento da televisão. Enfim, nós temos algumas coisas que se tornam mais acessíveis às pessoas, e a arte é uma delas. Entretanto, a partir do momento em que isso se expande, há uma necessidade de você massificar, de você tornar acessível algum tipo de cultura artística, né, para a população mais simples ou a população mais, digamos, não sei se essa é a melhor palavra, mas a população mais leiga. Leiga em que sentido? Leiga no sentido de não ter acesso à arte, agora ela tem. Claro, quando a gente olha no século XIX, a arte ela tem uma característica muito mais contemplativa, né? Por exemplo, as pinturas, os estilos artísticos, neoclassicismo, até na poesia o parnasianismo, você tem o modernismo, você tem algo voltado assim para a contemplação, né? As pessoas admiravam uma determinada obra de arte, né? As fotografias eram restritas a pessoas que tinham uma condição melhor, raramente se tirava uma pessoa simples, pobre, tirava uma fotografia. Claro, isso se tornou acessível a partir da Segunda Guerra Mundial, né, com grandes transformações na forma de ver o mundo. Temos também o advento de um mundo bipolar, enfim. E aí, né, para você chegar até a população, aí é que os escritores, alguns filósofos da escola de Frankfurt, né, Theodor Adorno, Max Horkheimer, elaboram essa ideia de que indústria cultural, de cultura de massa. Isso começa o quê? No livro, se eu não me engano, do Theodor Adorno, chamado Dialética do Esclarecimento, né? Se você quiser ver, procurar na internet algo sobre, né? Tem PDF também, se você quiser comprar em algum site, né? Também é interessante. Eu não cheguei a ler esse livro, mas eu cheguei a ler um outro livro que os dois produziram juntos. O nome do livro é Indústria Cultural. E assim, eu vejo muitas coisas bem interessantes a respeito do que a gente chama hoje de indústria cultural. E o que é basicamente a indústria cultural? A indústria cultural, ela digamos, ela tem uma característica de reprodutibilidade técnica. Heron, mas o que isso significa? Significa que ela tem uma característica de reproduzir, de criar padrões, né, de uma forma de transmissão de uma cultura. Tanto que é daí que vem a expressão cultura de massa, que essa galera também da escola de Frankfurt criou. Que você tem o quê? Você tem um rebaixamento dos padrões artísticos, né, dos critérios artísticos, melhor dizendo. E aí você percebe nisso, por exemplo, na música, cinema,
por exemplo, no cinema você tem principalmente filmes de super-herói, vai ficar muito claro, ou comédias românticas, né? É sempre aquele clichê. No filme de super-herói você tem o que? Um mocinho, um vilão, e esse mocinho por alguma forma, de alguma maneira ganha um superpoder e encontra esse vilão quer dominar o mundo, o mocinho tem que vencer. O mocinho ele tem que vencer o vilão, né? E no final das contas o mocinho vence o vilão, salva o mundo e ele ainda fica com uma garota bonita no final do filme. Comédia romântica é a mesma coisa, né? Você tem um personagem que é apaixonado por essa pessoa e aí por algum motivo, né, eles são forçados por alguma circunstância externa a obter um tipo de relacionamento. No final das contas você tem esse casal se unindo pro final do filme. Enfim, a gente poderia dar outros exemplos de indústria cultural. E aí entramos na música, por exemplo, há 50, 60 anos atrás, ou até menos, você tinha músicas como por exemplo a Bossa Nova, que tinham acordes muito complexos. Hoje você tem músicas com acordes cada vez mais simples, às vezes músicas com 2, 3 acordes a vida inteira e pronto, acabou. Sem contar nos refrões que geralmente são bastante repetitivos, né? Ou seja, é uma cultura de massa, porque ela você percebe que ela é feita para massa, ela foi feita para vender, não foi feita para pensar. E pesquisando a respeito dessa ideia de cultura de massa, eu percebo muito isso entrando dentro da igreja, sabe? De você produzir uma indústria do entretenimento gospel. Nós percebemos o que? No dia de hoje a gente tem uma cultura de massa onde ela é feita para entreter, para vender uma utopia, vender um sonho, né? Um sonho que na maioria das vezes é irreal, é impossível para as massas. E eu vejo que essa leitura feita por essa indústria cultural também entrou dentro das igrejas, dentro de um nicho gospel, né? Embora eu também tenha alguma crítica em relação a esse nicho gospel de uma maneira mais especial. E basicamente o que eu vejo, por exemplo, eu vejo um reflexo dessa ideia mercadológica, né? Se perdeu a essência do evangelho, principalmente nos últimos 20 anos. Por exemplo, há uns 20 anos, 20 e poucos anos, era muito raro você ver um cantor evangélico, por exemplo, em uma rede de televisão. Hoje em dia é muito mais comum, e algumas dessas músicas fizeram até sucesso, como a música do Regis Danese. Entra na minha casa, entra na minha vida. É claro, é uma forma de que o evangelho se expanda? Sim, de uma certa forma, sim, mas o que me preocupa é que qualidade esse evangelho tem chegado às pessoas. Infelizmente, nós temos visto que muitos se dobraram ao Deus mercado, né? E isso é muito triste, né, para quem realmente se preocupa e tem o zelo pela palavra de Deus. Percebemos o que? As músicas que se tocam hoje nas grandes rádios, nas grandes mídias, raramente elevam para você pensar em Deus, para você adorar a Deus e glorificar a Deus e dizer: nossa, Senhor, para você dizer: meu Deus, como tu és maravilhoso, Deus, como tu és grande, como tu és lindo. Não. Infelizmente nós vemos o que? Nós vemos o que vende. Músicas triunfalistas. Vitória, a bênção, eu sou abençoado, eu sou próspero. Ou músicas para tentar consolar a pessoa. Usando Deus como se fosse um mero escravo do homem, né? Invertendo, né,
invertendo essa lógica, a lógica do evangelho real, do evangelho genuíno, né? Eu não digo que algumas músicas que motivacionais não sejam necessárias, desde que não sejam antibíblicas. Mas nós vemos uma coisa totalmente radical, né? A gente tem visto uma inversão dos valores. Um outro exemplo também é as músicas tão vazias de sentido, de conteúdo, que a gente pensa: nossa, é adoração. Mas que tipo de adoração é essa? Você tem uma música que repete a mesma frase 300, 400 milhões de vezes. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Outras vezes se canta só uma música pela metade, como uma determinada música, né? É mesmo? Nós percebemos o que? Muitos pastores ganhando programas, tempo de televisão. E isso seria uma ferramenta importantíssima para a expansão do evangelho verdadeiro, do evangelho que realmente que salva, do evangelho que redime o homem. Mas não. A gente vê o que? O evangelho do coaching, a gente vê o evangelho da prosperidade, falando muitas coisas em nome de Deus, mas que não é evangelho. Isso me preocupa. Me preocupa como o evangelho, né, tem sido utilizado, né, ou um pseudo-evangelho, um falso evangelho tem sido utilizado para agradar as pessoas e não levá-las ao arrependimento. Isso tem me preocupado muito e é uma característica dos últimos tempos. Nós temos um evangelho para consumo, mas raramente se vê o evangelho para reflexão e para mudança de mente, mudança de atitude. Então, eu gostaria muito que você pensasse a respeito disso, que você, quando você sair dessa plataforma digital, você pensasse que tipo de evangelho você tem procurado. Por exemplo, nós temos muitas mensagens disponíveis no YouTube ou em outras redes sociais, Facebook, Twitter, enfim. Mas nós nos tornamos o que? Consumidores de sermões. Nada contra você assistir pregação e tal, mas a gente precisa ser muito mais do que o sermão que a gente assiste ou pela internet ou até mesmo na igreja, né? Ou você fazer grandes eventos em igrejas chamando pessoas que arrastam multidões. Fazem eventos não para pregar um evangelho, mas para atrair multidões, para arrastar pessoas. E olha, só um parênteses, a Bíblia fala de um que arrastou 1/3 parte do céu. Então, cuidado com essa ideia de arrastar multidões, porque a mesma multidão que gritou Hosana a Cristo, ou melhor, Hosana nas alturas, quando Jesus entrou em Jerusalém, foi a mesma multidão que gritou para Jesus 7 dias depois: crucificam. Então, nós não somos chamados para fazer multidões, para agregar multidões. Nós somos chamados para fazer discípulos. E é essa a minha preocupação que eu tenho tido nos últimos dias. Talvez até depois de ter estudado a respeito desse tema para dar essa aula para os meus alunos, mas isso veio ao meu coração e eu precisava compartilhar isso com você, porque você podemos mudar essa história. Mas para a gente mudar essa história, aí nós precisamos voltar à palavra, precisamos voltar, né, aos princípios das Escrituras Sagradas, porque é o que mais precisa. É só isso que vai salvar a nossa nação, é só isso que vai salvar a vida das pessoas. É a palavra de Deus. A fé, ela vem exatamente pelo ouvir a palavra de Deus. Então, eu quero que você saia daqui com esta reflexão. É um evangelho para o mercado ou é um evangelho que traz arrependimento e salvação e transformação de vida? Amém, gente? Bem, meu querido, que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau.